E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar uma feature bem legal aqui do Palo Alto, chamada Internal Host Detection. É uma feature dentro do Global Protection, ou seja, da VPN de usuários do Palo Alto. Vou gravar esse vídeo especialmente porque eu vi que tem muita gente com essa dúvida, inclusive eu estava com essa dúvida e precisei aplicar num cliente, nunca havia aplicado, sabia do conceito, e aí eu vi que tem um monte de coisa complexa ali dentro, que tem que fazer coisas específicas para funcionar. Não tinha achado em fóruns também, então eu vou resolver gravar, beleza? Eu tenho um laboratório aqui comigo, na tela, do Pnet Lab, onde do lado direito aqui representa a internet, e esse cara aqui, Windows externo, tem uma VPN Global Protect. Do lado esquerdo aqui é a rede interna, onde esse endereço interno, o interno aqui, na rede Trust, também tem um Global Protect. Qual o problema? Esse cara estar dentro do escritório, né, na rede interna, e tentar conectar na VPN e conseguir, que é o que acontece na maioria dos casos. E isso é um problema. Por quê? Porque o cara recebe dois IPs, um interno e um da Global Protection, começa a dar um monte de problema. E vocês sabem como é o usuário final. Se tem lá Global Protection, ele vai conectar, vai dar problema, vai chamar a galera. E tem outras maneiras de fazer isso, esses bloqueios. Só que quando você tem diversos Palo Altos, panoramas, sites pra caramba, começa a ficar complicado. Então essa feature é bem legal e é isso que eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Uma coisa interessante, eu já configurei a VPN padrão zona aqui, beleza? Então esse Windows aqui já está conectando aqui via VPN se eu quiser, e esse Windows externo também conecta no Palo Alto via VPN com Global Protect. Se você não tem esse lab, né, esse Pnet Lab e tal, quer instalar, eu tenho um vídeo no canal aí como instalar do zero, com imagens prontas, tudo bonitinho. Se você já tem e não sabe configurar a VPN, também tem um vídeo que eu chego a configuração da VPN mais ou menos do jeito que está aí. Tá? Então nessa aula vai ser só sobre Internal Host Detection IDH, isso? Internal Host IHD, isso. Então, ó, vamos lá, só para vocês dar uma olhadinha aqui no meu Palo Alto, né? Eu já tenho alguns logs aqui que já conectou na VPN. Eu vou abrir aqui minha QMU, então, vou clicar aqui nesse cara, no Windows interno. Vou fechar aqui para vocês verem. Beleza, estão vendo minha tela, né? Então, ó, nessa máquina interna, tá? Esse aqui é o Windows interno, lado esquerdo do nosso mapa. Tem o nosso amigo aqui com o único IP, o IP interno dele, bonitinho. E aqui é a conexão que eu tenho que fazer no meu portal. Então, se eu acessar o Google aqui agora e colocar esse endereço, vocês vão ver que é possível eu acessar o portal da Palo Alto. Então, vamos fazer aqui o teste para vocês verem. Então, aqui salvo já. Beleza, isso aqui é novidade. Ó. O user logado você consegue fazer o download dessa VPN. E aí você consegue baixar ela, instalar, e ela está aqui na minha máquina. Eu vou fazer o teste aqui agora para vocês verem. Ó. Então esse aqui é o grande problema que o usuário final costuma fazer numa empresa, no escritório, no escritório quando ela vai, né? Ela já está acostumada a conectar lá na VPN na casa dela, quando ela chega no escritório ela também faz isso. Ou se não, tem uma opção que chama Always On, que quando o cara liga a máquina já conecta sozinho. Aí é outro problema, concorda? Que o cara nem vê e já conecta. Então, ó, vou dar o IP config aqui, ó. Ele recebeu o IP da VPN e o IP interno. Aí o Fire fica todo confuso lá, as regras ficam todas confusas. Se tiver o User ID também fica tudo confuso. Então não é interessante. Esse Internal Host Detection faz o seguinte: ele vai identificar que o cara está na rede interna e não vai deixar ele conectar isso aqui, ó. Ele não vai deixar conectar na VPN se o cara estiver internamente. Se o cara estiver de forma externa, aí sim ele vai conseguir. Beleza? Então, só para vocês verem aqui, eu vou conectar na Windows externa aqui também. Estou abrindo. Legal. Nosso Extreme Potato. Beleza. Nesse cenário, sim, o cara tá fora da empresa, né? Vou colocar até um outro aqui. Vou colocar um consultor. Vai eu mesmo. Acho que é esse nome aqui, ó. Simulando um consultor, vai. Esses usuários que eu estou testando aqui, eles estão integrados no AD. Eu tenho um Windows Server conectado, tá?
Aí, esse cara sim, beleza, ele está fora da empresa, né? Ele deveria fazer essa conexão. Então, como que o Internal Host Detection, ele detecta que o cara está dentro da empresa? Ele detecta que o cara está dentro da empresa e não conecta no host. Ele faz isso baseado no IP e no hostname. Então, eu vou mostrar aqui já para vocês a configuração, sem mais delongas, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou explicar os problemas que isso causa também, que a gente precisa resolver. Já vou aplicando para vocês verem. Dentro do Global Protection, lembrando que já está configurado, tá? Tem vídeo no canal como configurar. Entra lá em Portals, certo? Dentro de Portal tem agente, e dentro do agente é esse cara aqui que a gente vai modificar, tá? Então, beleza. Aqui em Internal, tem o Internal Host Detection, esse cara que a gente precisa. Então, basicamente, você vai colocar um IP interno da rede interna aqui e um FQDN que corresponde a esse IP. Né? Por exemplo, o AD é um IP interno lá da rede do escritório. Se eu pingar AD, ele vai responder um nome. E vice-versa, vai responder o IP também se eu pingar o nome e o nome se eu responder IP. Então é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui de novo nesse cara interno, só para a gente ver. Vou fazer um teste aqui, ó. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Então, ó, ping ad.rsocorp.com. Endereço do meu AD. Que por acaso está dando timeout, né? Eu tô na VPN aqui. Sei lá. Esperar desconectar aqui, senão vai dar problema mesmo. Tem regra para isso. Beleza, desconectado. Ó. Então, tá vendo que eu tô pingando um nome, né? AD server. Também tem outro nome que eu coloquei aqui, ó. rsocorp.com. São endereços de DNS, né? Então, se uma máquina externa pingar esse endereço, o Firewall não vai entender, certo? Não vai ter nenhuma resposta. Vamos fazer o teste? Vou pegar esse mesmo endereço, AD Server Corp. Vamos lá. Então, eu vou fechar essa máquina aqui e eu vou abrir a máquina externa. Pronto. Então, ping adserver.rcocorp.com. Obviamente não vai pingar, porque não é o mesmo AD, não é o mesmo DNS, não tem esse endereço conhecido. Se esse endereço fosse público e pingasse, o Internal Host Detection do Global Protection não funcionaria, tá? Então, só voltando aqui no nosso laboratório, para vocês entenderem. Vou voltar para o Palo Alto. Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar o IP do AD, 172.30.20.1 e o hostname adserver.rsocorp.com. É isso. Na prática, é isso, só isso. Só que tem alguns problemas que eu capturei ao longo do caminho que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai funcionar de cara. Basicamente é só isso e acabou. Commit no Firewall e vamos ver como é que vai funcionar isso. Se for demorar muito eu corto aqui, tá? Fica tranquilos. Costuma ser rápido. Viu? Não funciona externo de forma alguma. Porque, claro, não tem esse endereço. Esse é um endereço local, né? Esse endereço não é público, então não vai funcionar mesmo essa ideia do Global Protection, do Internal Host Detection. Então, o que esse cara vai fazer? Olha que engraçado. Aqui na minha VPN, né, na minha VPN que está conectada, inclusive, ele vai, a própria VPN, o client VPN vai fazer um ping para esse endereço que eu cadastrei no Firewall e vai ver se responde aquele IP. É isso na prática que ele vai fazer. Se responder, ele sabe que está na rede interna. Então, não vai deixar conectar. Esse é o básico da coisa.
Vamos ver aqui. Beleza, deu commit. O que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar neste cara aqui, interno, certo? Eu vou tentar conectar. Em teoria, já está habilitada a filter. Era para ele não deixar conectar, era para ele conectar no endereço interno. Vamos olhar como é que vai ser isso. Então, cá estou. Máquina, vou conectar como Rodrigo Taviano, simulando um usuário de escritório. E ele deveria conectar num gateway interno e não atribuir o IP aqui, ó. Que já vimos que não aconteceu, ele foi para o endereço externo. Eu já sei qual que é o problema, tá? Aí eu vou mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, para funcionar o internal host detection, não só eu tenho que pingar o adserver.rcocorp.com, ou seja, o endereço FQDN, mas o Global Protect também faz o reverso, né? Então, o ping "-a", 72.30.20.1, também tem que devolver. Tá vendo? Então aqui a gente não tem essa configuração. E isso faz com que o Internal Host Detection falhe, porque ele testa do IP para o nome e do nome para o IP. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fechar esse cara. Eu vou vir aqui no meu Windows Server, que é o AD, e também a DNS da minha rede, e vou cadastrar um endereço reverso. Você aí que está trabalhando na área de redes não precisa saber como mexer nisso aqui, tá? Eu criei, mas o pessoal de Windows, de Intel, que faz essas coisas. Então, ó, eu cadastrei um endereço AD server aqui, tá vendo? Só que se você olhar aqui no reverso, ó, não tem nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse AD server, ó, que eu já tinha configurado. Vou colocar para ele dar um update lá no PTR, né? O recorde ao contrário aqui, ó. Mas se eu dar um refresh, vamos ver se ele vai aparecer. Apareceu, ó. Beleza, basicamente... Pessoal, desculpa, esqueci de fechar a janela aqui, não mostra. Eu estou no meu Windows Server aqui, agora dá para ver, certo? Desculpa. Então, aqui você não precisa saber sobre isso, tá? Não precisa saber nada sobre DNS. Isso aqui é do time de Intel, time de Windows. Dentro do AD, tem o DNS normalmente, e no DNS tem duas entradas. Esse aqui é o nome que responde ao IP, certo? Então já estava criado esse cara aqui, ó, o AD Server. Só que aqui no reverso não estava o IP por o nome. Tá? Vou até deletar aqui para você ver. Ó. Deletar, que eu não tinha mostrado. Estava sem. Então o que eu tive que fazer? Eu vim aqui no AD Server, coloquei aqui o update, o PTR, e ele cria uma entrada aqui, tá? Vou ver se ele cria de novo aí. Beleza, tá vendo? Então, em teoria, deixa eu fechar aqui agora. Eu vou acessar o nosso amigo na rede interna de novo. Acessei aqui. Em teoria, agora, esse cara aqui deve fazer um reverso aqui nesse IP. Ó. Vamos ver. Olha lá, já funcionou de cara, tá vendo? Então agora sim, o Global Protection Client consegue ver que esse endereço responde a esse IP, né? Esse nome responde a esse IP e o IP responde ao nome. Então é uma premissa lá do nosso amigo Internal Host Detection. Vamos ver se funciona de cara já? Vamos ver onde ele conectou. Ó, ainda falhou. Então, essa vai ser a segunda premissa que a gente precisa dar uma olhada. O Palo Alto, lá na documentação oficial, diz que você precisa habilitar a VPN Always On para que essa filter funcione. Então, esse é um problema que eu estava tendo e não sabia. Então, eu vou entrar aqui no nosso Palo Alto. E aí, vamos lá de novo em Portal, certo? Mesmo lugar onde a gente estava. Agente, tal. Cliquei aqui, interno está habilitado. Perfeito. Agora aqui, ó, em App, tem uma opção aqui, ó. Normalmente vem por padrão o Always On, mas a galera costuma trocar. Qual a diferença desses dois, ó, On Demand? Esse On Demand o cara tem que ir lá e clicar. Basicamente, tem outras coisas, tá? Mas basicamente o cara tem que clicar na VPN. Clicar e colocar em conectar. No Always On aqui, ó, User Logon, quando ele loga no Windows, já tenta conectar automático, tá? Então eu vou trocar essa filter aqui. Vou dar um OK. E é isso. Causa impacto isso no ambiente? No caso do meu cliente lá, não causou, mas a gente fez uma coisa diferenciada que eu vou mostrar na sequência.
Tá? Para o vídeo não ficar muito prolongado, eu vou mostrar só essa feature. E aí, os próximos caminhos eu mostro como a gente pode granular melhor isso aí. Aí, se você quiser, a gente acaba por aqui e depois vocês veem a feature, que é bem legal também. Mas, basicamente, a gente vai fazer com que os consultores, ou seja, as pessoas que vivem fora da empresa, não são colaboradores, né, da empresa, fiquem como on-demand, certo? Porque eles não vão para o escritório mesmo, não faz diferença nenhuma. E as pessoas que são da empresa, os colaboradores internos, fiquem com Always On. Quando ele estiver no escritório com Always On, não vai conectar por causa dessa feature. Quando ele estiver fora da casa, fora do escritório, lá na casa dele, aí vai conectar no gateway externo normal. Tá? Então aqui ó, é o basicão e deveria já funcionar. Vamos testar aqui para ver se vai funcionar legal. Tá? Então eu vou abrir de novo o nosso amigo aqui. Tá na tela. ipconfig. Vamos ver agora se ele vai limpar um pouco essa tela aqui. Vamos ver se ele vai conectar. Olha lá, perfeito, ó, funcionou legal. Então aconteceu, ó, você está na rede interna corporativa. Se você ver aqui, ó, você não recebeu IP de VPN. Então esse é o ideal. O cara, que é o Rodrigo Octaviano, está dentro da empresa e não recebe o IP. Perfeito, é isso, tem que acontecer, beleza? Aí, basicamente é isso. É isso que vocês precisam fazer. Agora eu vou mostrar também como que faz para granular melhor isso. Então acontece, eu vou te mostrar aqui, ó. Nesse caso, vou desconectar e eu vou conectar com outro usuário. Aqui já simulando um usuário de fora da empresa, né? A Gabriela.consultor. Também conectou interno, né? Então, não sei se esse seria o melhor cenário, mas o que a gente pode fazer? Quando você acha que pode causar algum tipo de impacto no ambiente, trocar o on-demand para always on, o que você pode fazer no Fire é o seguinte. Vamos lá. Aqui dentro do portal também tem essa opção. Dentro do agente, certo? Eu criei apenas um agente aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um segundo agente. Aliás, eu vou até clonar esse, ó. Vou clonar. Beleza? E aí eu vou colocar aqui, ó. Only. Né? Meio em inglês, meio em português, né? Only consultores. Perfeito. E aí, ó, aqui você tem um config selection criteria. E aí o que você faz? Você pode adicionar grupos do AD, desde que você já tenha lá o AD configurado, tá? No Group Mapping, eu já fiz isso, não vou mostrar aqui como faz não. Se vocês quiserem eu mostro em outra aula. Mas basicamente, ó, aqui é um critério para esse cara funcionar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar um grupo de consultores, que eu sei onde os consultores estão. E aí eu vou dizer, quando for consultor, né, ou seja, quando bater com esse critério, aí ele não vai ser always on, ele vai ser on demand. Aqui, ó. Beleza? E aí, nem precisa disso aqui. Então eu vou desabilitar. Então, beleza. Na prática, o que a gente está fazendo aqui, ó. Vou pegar isso e vou mover para cima. Então, eu movi para cima. O que eu estou fazendo aqui? Quem tiver o grupo no AD consultores, que é o caso dessa Gabriela consultor que eu coloquei aqui para vocês, vai cair nesse grupo, que não tem o internal host detection. E quem tiver esse grupo aqui, ou seja, todos, né, o N, qualquer um, já cai no always on. Isso aqui é o mais usado no mercado hoje. Tá? Então, vamos ver como é que funciona isso para vocês entenderem. Bom, enquanto eu dou commit aqui, deixa eu mostrar o laboratório aqui para vocês. Então, esse cara aqui, Windows interno, ele vai estar em always on. E esse cara aqui não vai estar. Mas isso vai depender do usuário, tá? Então, isso que é legal. Se eu conectar com o Rodrigo aqui, ele vai identificar que o Rodrigo não está no grupo consultores, vai para a regra N, e na regra N está dizendo que é always on. Aí ele vai ver que está no escritório interno e não vai deixar conectar. E se eu conectasse aqui nesse interno com a Gabriela, aí ele, mesmo ele estando interno, como ela é uma consultora, ele está no grupo consultor, vai cair naquele segundo grupo, que está on demand, sem o internal host detection, e aí ele vai cair
gateway externo. Tá? Então, simulando como se ele estivesse numa guest aqui dentro da rede, ele deveria mesmo cair na rede externa, né, na VPN externa. Se o Rodrigo tiver no Windows externo, eu não vou cair no gateway interno, eu vou cair no gateway externo como deveria ser, e consultores também. Vamos testar isso aí? Vamos ver se isso aí funciona mesmo? Então, beleza. Vou fechar aqui e vou entrar no meu Windows interno. Então, vou fechar aqui, vamos ver. No Windows interno, ó. Vamos conectar primeiro como Gabriela aqui. Então, a Gabriela deveria, mesmo na máquina interna, que é esse caso, conectar no gateway externo. Vamos ver. E vamos ver se ela deveria receber um IP. Ah lá, já recebeu um IP. Coisa linda. Vamos ver. Ó, conectou no gateway externo. Beleza, ela é consultora, ela tem que conectar aqui mesmo. Vamos conectar. Para fazer essas brincadeiras aqui, eu tirei o cache da VPN, tá? Senão fica bem complexo desconectar, conectar, usar outro usuário, outra senha. Mas pra gente testar aqui tá legal. Desconectando. Beleza, vou conectar de novo. Dessa vez eu vou com um usuário interno, né? Um colaborador da empresa. E agora sim, dentro do escritório, ou seja, no Windows interno, né? Aquele da esquerda, ele vai identificar que o cara tá dentro da rede, ó. Vai falar, não senhor, você tá dentro da rede interna, não use VPN. Beleza? Funcionou, perfeito. Agora eu vou fechar esse. E vamos lá pro Windows externo aqui, ó. Legal. Perfeito. Aqui, config. Tirar a poluição aqui, visual. Então, esse cara, ó, a mesma coisa. Só que agora, como a gente está simulando que a gente está fora da empresa, não importa quem eu seja, tem que conectar no gateway externo, certo? Então, vamos ver. Agora eu estou com o meu usuário Rodrigo Octaviano, que é dentro da empresa, mas como eu estou na minha casa, sei lá onde eu estou, beleza, eu conectou no gateway externo. Beleza, dá um desconnect. Connect de novo. E aqui vamos com a Gabriela, consultora. Opa. Também vai conectar, né? A gente já sabe. Ó, já recebeu o IP da VPN, do gateway externo. E conectou. Beleza? Mais ou menos isso. Umas coisas que eu não vou aprofundar, mas eu quero só deixar claro para vocês. Aqui nos logs de Global Protect dá para ver tudo isso e tal. E lá nos logs também do Global Protect Client, dá para ver onde caiu, qual foi o cara, tal, qual perfil que você caiu, etc. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Considere deixar seu like aí e compartilhar o vídeo caso tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Obrigado aí. Até mais.